noite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu sou Sabrina Rocha, sou médica, empresária e vou contar um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem e a gente começar esse bate-papo. Bom, eu sou Sabrina, nascida em São Gonçalo. Eu falo que é terra de Claudinho Bochecha, quem é das antigas do funk. Eu morei minha vida inteira não, até os 28 anos em Niterói e até os 23 na periferia de Niterói, né? Meus pais são imigrantes nordestinos, são maranhenses. E uma das primeiras coisas que eu tive dentro de casa foi o estímulo ao estudo, né? Minha mãe sempre falava que eu tinha que ser alguém quando crescer. E esse alguém, para quem vem de uma família pobre, né, é o alguém no estudo, né? Alguém com um ensino superior, alguém que tenha um outro estilo de vida. Felizmente eu tive alguns privilégios, né? Meu pai trabalhava numa multinacional, então ele tinha uma boa condição financeira e pôde investir em meus estudos, então eu sempre estudei em escolas particulares, mas eu morava na quebrada, então era a pessoa que morava num prédio tipo Minha Casa Minha Vida e estudava nas melhores escolas da cidade. E aí eu não me sentia pertencente a nenhum momento, nenhum mundo. Eu não me sentia pertencente ao lugar que eu morava e também não me sentia pertencente ao local, à mesma realidade das crianças da minha escola. Quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu via muitas pessoas perdendo emprego no local onde eu morava. E é aquela fase que a gente começa a namorar as profissões, né? Que profissão vou fazer, o que eu vou querer do futuro. E uma das coisas que eu tive um insight naquela época foi eu tenho que fazer uma profissão que me dê acesso às coisas. Hoje eu elaborei isso mais, né? Com terapias, com autoconhecimento, eu elaborei esse pensamento que eu tive lá atrás. Mas eu vi que eu queria uma profissão que me desse oportunidades. Infelizmente, muitas profissões, ainda no ensino superior, a pessoa termina a faculdade e está desempregado, a pessoa não ascende socialmente, né? E eu via que a medicina era essa chave. Então, tanto que eu tentei muitos vestibulares, eu tentei 5 vestibulares, mesmo tendo acesso a cursinhos, mesmo tendo o privilégio de não precisar trabalhar e estudar, eu tive que fazer por 5 anos a tentativas, porque meu pai conseguia pagar um cursinho bom e caro da cidade, mas ele não conseguiria pagar uma faculdade de medicina. Então, fui tentando até entrar na universidade pública, entrei na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fiz o curso, concluí o curso, me formei em 2013, e quando eu estava ao longo do curso, eu falei que eu não queria morar numa cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro, porque a dinâmica da cidade me incomodava. Não era violência. Onde eu morava não tinha questões de violência, mas a dinâmica de horas no trânsito, horas para se deslocar. Então, eu optei por vir para uma cidade menor. Então, a minha ideia era ir para o interior de São Paulo, mas eu queria uma cidade, assim, pequena, não pequena, né? Uma cidade média, que tivesse aeroporto, que tivesse as coisas. Então, a minha ideia era ir ou para o interior de São Paulo ou para o sul do Brasil. E aí calhou de eu passar na prova de residência e eu vim para Florianópolis, fiz a minha residência em pediatria. E no final da minha residência em pediatria eu via que ainda estava cedo para eu ficar nessa cidade e optei por fazer nefrologia pediátrica, que é a especialidade que cuida dos rins e vias urinárias das crianças. E aí, como não tinha esse curso aqui em Florianópolis, entre Porto Alegre e São Paulo, eu falei, não, vou para São Paulo só para estudar e depois eu volto para Florianópolis. E foi isso que eu fiz. Eu fui para São Paulo, fiz a nefrologia pediátrica no Instituto da Criança, que é o hospital da USP. Fiquei lá 2 anos fazendo o curso, fiquei mais 6 meses trabalhando e depois eu voltei para Florianópolis. Quando eu voltei para Florianópolis, meu sonho era trabalhar no setor público como nefrologista. Não aconteceu, eu trabalhava só na emergência. E quando tive a oportunidade de abrir um consultório. A ideia seria ir no consultório, mas depois estudando com a parceira de negócio que eu tinha na época,
eu falei, não, isso é uma clínica, então vamos abrir a clínica. Aí nós alugamos o espaço, começamos a obra lockdown. A nossa clínica surgiu bem no lockdown. E aí, enfim, muitos desafios administrativos. Nesses anos, eu fui estudando muito a parte de empreendedorismo, né, me capacitando. Ano passado, eu ganhei o prêmio do Sebrae, né, Sebrae Mulher de Negócios, categoria micro pequena empresa, por Santa Catarina, então representei o estado e concorri a nacional, pelo sul do Brasil, né, que eram cinco candidatas, uma de cada região, né, e pelo sul eu concorri ao nacional, então fiquei entre a top 5 inscritas nesse concurso do Sebrae. E assim, depois que eu abri a empresa, eu me vejo muito mais empresária do que médica, apesar de hoje eu ainda precisar de trabalhar como médica. E a medicina, ela tem muitas coisas boas, mas ela também é uma profissão que tem muitos pontos ruins. E, enfim, eu estou aberta agora a perguntas, que vocês podem perguntar o que quiser. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pela presença, doutora Sabrina. Eu queria te perguntar como foi para encontrar a sua identidade, já que tu comentou que não se sentia pertencente nem da elite social, ou seja, pela escola particular, e nem pertencente da parte mais da periferia por conta que tu estava naquele meio termo. Como que foi se encontrar nisso? Olha, depois de adulta já, tá? E muita terapia, de começar a entender alguns porquês da minha vida, sabe? Porque eu não me sentia mesmo pertencente e na adolescência eu fui levando a vida, né? Então, mas eu me sentia ainda meio deslocada. E se a gente for ver, eu já vi algumas entrevistas de algumas outras mulheres pretas que aconteceu igual. Uma delas que uma vez eu vi uma entrevista foi a Maju Coutinho, que os pais são professores, então não teve aquela história, né, da mulher preta, sofrida, da periferia. Não, os pais dela já eram professores, já tinham uma rede diferente, né? Então, quando ela chegava em alguns lugares, acho que de parentes, eu não me lembro bem a história, desculpa, né, se eu estiver falando besteira, mas chegava em alguns lugares de parentes, as pessoas perguntavam, mas por que você fala tão bem o português? Por que você não fala gíria? Por que você, sabe? Então, ela não se sentia pertencente de um outro lugar, né? Então, isso acontece porque, infelizmente, eles querem colocar todos nós pretos no mesmo potinho, como se nós fôssemos todos vivêssemos a mesma história, e cada um vai ter sua particularidade, né? Cada um vai ter sua história narrada de uma forma diferente. Algumas coisas vão se encontrar, né? Algumas vivências vão ser as mesmas, mas nem todas, entendeu? Muito obrigada pela tua resposta. Eu acho que eu consegui entender bem. Boa noite, Sabrina. Noite. Então, para a gente continuar aqui a nossa dinâmica do podcast, a minha pergunta para você em qual momento você falou, né, que queria encontrar uma profissão que te desse mais oportunidades? Então, nós temos aqui muitas meninas do nosso podcast que têm o sonho de ingressar nessa carreira da área da saúde, da medicina. Então, conta pra gente como foi a sua dinâmica de estudos, o que você preferiu estudar, como era a sua rotina, que você acha que te ajudou, quais são as dicas que você acha que te ajudou para a sua aprovação? Ó, como eu fiz uma faculdade de pré-vestibular, né? Então, disso eu entendo, e isso me ajudou, inclusive, nas aprovações da residência, que eu tive uma facilidade a mais de passar na residência. Primeira coisa, ó, um erro que eu fiz, tá? Vou falar dos erros. Nos primeiros 2 anos de cursinho, eu pegava
Claro, assistia a aula, aí eu pegava o que o professor fazia, falava lá na aula, anotava tudo, porque a gente, antigamente, como os incas e os astecas, a gente escrevia tudo à mão no caderno. Não tinha os resumos de internet, do celular, enfim, não tinha isso. Então, era tudo à mão. Então, a gente anotava tudo à mão ali. Depois eu pegava um livro, fazia resumo, né, daquela matéria. Então, quando falava na matéria, eu sabia toda a matéria. Só que eu não sabia fazer prova da matéria. E aí, o primeiro ano, pá, não passei. O segundo ano, também não. No terceiro, eu comecei a fazer isso sim, contando com o ensino médio. Eu falo 5 anos, mas contando com o ensino médio, né? O último ano do ensino médio, mas foram 4 anos de cursinho. No terceiro ano, eu comecei a fazer um curso de redação, que era em outro cursinho. E aí, nesse outro cursinho, ele era muito focado em questão. E aí, nesse ano, eu vi ali o diferencial. Minto, foi no meu segundo ano. Primeiro ano, no segundo semestre, segundo ano, eu comecei a fazer esse cursinho de redação. E aí vi que, cara, os segredos estão nas questões. Aí eu mudei de cursinho e fui para esse outro cursinho no terceiro ano, né, dos 4 de cursinho. Quando eu fui para esse cursinho, eu vi que a questão é fazer questão. Então, assim, eu sabia já a matéria. Então, eu tinha que aprender a aprimorar e como fazer aquela questão. Então, eu começava a fazer muitas questões. Então, era fazer questão de vestibulares anteriores o tempo inteiro. Tanto que nesse ano eu quase passei. E aí, no outro, eu continuei fazendo a mesma dinâmica e aí deu certo. E aí eu passei para a UERJ. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, questão anterior. Por quê? As questões se repetem. Existe um banco de questões. Então, por exemplo, isso eu fiz para residência. Então, vou dar um exemplo da residência, mas que se aplica no ensino médio. Tinha lá... Eu fiz para o Hospital Infantil aqui em Florianópolis. Então, eu peguei os últimos 10 anos de provas do Hospital Infantil e fiz todas as provas. Aí, na hora de corrigir, eu via... eu errei vacina. Tá, em cima do que eu errei, eu entendia o porquê que eu errava, ia naquela matéria, estudava exatamente aquele meu erro, para eu fixar o meu erro em cima daquela matéria. Então, eu já aprendi a questão. Então, agora um exemplo para vocês do ensino médio, Enem. Quais foram os últimos 5 anos do Enem? Pega as últimas 5 provas e fique afiada na prova do Enem para gabaritar o Enem. Porque a medicina tu tem que gabaritar. Se tu não gabaritar o Enem, e gabaritar assim, não é... Não. Tem que errar tipo, 1, 2. Tem que praticar, tem que ir para a prova sabendo que o objetivo é gabaritar. Se tu não gabaritar, tá fora. Então, é aprender a fazer a prova. Então, por exemplo, o Enem de hoje não é o mesmo Enem do que eu fiz, né? Eu já tenho 12 anos de formado. Mas tem uma questão, o Enem, que não mudou no Enem. O Enem é uma prova cansativa. É uma prova que você vence pelo cansaço. Porque é um texto deste tamanho que tu lê, aí no final tem uma pergunta desse tamanho que não tem nada a ver com a porra do texto. E aí tu perdeu um tempão lendo aquilo ali, para quando você chegar na pergunta, a pergunta não tem nada a ver. Então, como eu fazia muitas questões, o que eu fazia? Primeiro, eu não lia essa questão, eu lia qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a velocidade que o cara caiu? Porque às vezes ele pegava, contava, tipo assim, um exemplo de questão. Pega aquela música do Chico Buarque, A Construção. Amor daquela vez como se fosse a última. Aí tem toda a poesia, toda a música lá que fala de um cara que morreu numa construção. Aí tem toda a história. No final, a questão é de física. Calcule a velocidade que o cara poderia ter caído. Já aconteceu, porque na época que eu fiz vestibular foi a época das Torres Gêmeas. Então tinha questão assim, qual foi a velocidade do avião que bateu no Torres Gêmeas? Tinha questão assim, mesmo sendo de catástrofes, né? Então, você perdeu tempo lendo aquele texto e no final o cara queria a velocidade do negócio. Então, tu já leu ali, beleza, velocidade. Aí tu vai lá e calcula. Não, a questão pede alguma coisa que tem do trecho da música. Você já vai ler com atenção para ele. Quer
o pronome e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, você já vai ler aquele texto com outro olhar, e você não vai ler de 2 vezes, você já vai ler de uma vez. E aí tu vai pegando a velocidade. Então, assim, primeiro fazer, sei lá, vamos dizer, os 5 últimos anos do Enem. Depois pega mais 5 anos fazendo na velocidade certa, porque tu tem um tempo na prova. Então, tu tem que fazer com tempo. Tascar ali para fazer com o tempo. E sempre o objetivo de gabaritar. Outra coisa também, escrever bem. Para escrever bem, a gente tem que ter repertório, tem que ler. Então, outra coisa, a redação. Entrar para a redação para tirar 10, para tirar a nota máxima, não sei se é 10, se é 100, enfim. Tirar o máximo possível na redação. Então, é ter foco. Então, assim, não sei como é a rotina de vocês, se vocês trabalham, se vocês têm outras coisas, mas, assim, pegar um dia X, sei lá, a sexta, a quarta à noite vai ser o dia que eu vou fazer questão do Enem. E começar a fazer toda quarta noite, fazer essas questões, separar um dia. E aí tem que ter foco e disciplina. Eu acho que foi a época que eu fui mais disciplinada na vida, foi na época do vestibular. E, enfim, demorou um pouco, mas deu certo. Eu queria aproveitar a pergunta da Emily para perguntar o que tu diria para quem não conseguiu passar na primeira vez? O que te fez seguir tentando e como motivar os outros a seguirem tentando e não desistirem? Olha, eu tenho uma frase hoje para mim que é para minha vida: desistir não é opção. Não é opção. Eu não queria fazer uma graduação de verdade, que eu ficasse 4 anos lá para depois ganhar um salário mínimo. Ou para depois ter um subemprego. Para mim era perda de tempo. Eu ficar 4 anos para depois eu levar 2, 3 anos para conseguir um emprego e um emprego com salário baixo. Para mim era perda de tempo. Era melhor ficar 4 anos no cursinho, sentada, sem sábado, sem domingo, focando, do que depois passar minha vida inteira tendo uma vida ruim. Então, acho que é pensar o que eu quero para minha vida, né? É igual, por exemplo, vou falar uma fala que talvez seja feia, e peço desculpa para quem esteja ouvindo e até para vocês, mas, por exemplo, tem pessoas que estão no relacionamento ruim, o relacionamento está uma bosta, a pessoa está vendo que está ruim, aí o que ela faz? Ela engravida da criatura. Cara, ela vai ter um filho para a vida inteira com uma pessoa que traz problema para a vida dela hoje. É uma coisa para sempre. Então, assim, a gente tem que pensar o que a gente quer para a nossa vida. A gente quer isso? Então, a gente tem que ser objetivo. O que eu quero para a minha vida? Eu quero dar um futuro melhor para a minha vida? Problemas acontecem. Eu tive uma pessoa na família bem próxima que engravidou cedo. E quando ela engravidou, todo mundo, por exemplo, estava apedrejando ela. Eu falei, cara, vem aqui. Não. Você tem pai, você tem mãe, você tem uma rede de apoio. Apesar dela ter uma condição mais pobre, mas ela tinha uma rede de apoio. Você vai estar com essa criança agora, e essa criança vai ser o motor para você trabalhar, para você fazer essa faculdade, para você crescer, ou você vai dizer que agora você não vai fazer nada porque você tem um filho. Então, o que eu quero? Aconteceu, mas o que eu quero para minha vida? Não, eu quero um futuro melhor para o meu filho. Tinha uma colega minha da faculdade, na verdade, um parênteses. Nesse rolê todo dos 4 anos, eu fiz dois semestres de letras, que eu passei de brincadeira e acabei me matriculando, e foi algo que foi bem, bem interessante para minha vida, assim. Mas nesse rolê que eu fiz letras, tinha uma colega lá da minha turma de letras, que ela engravidou novinha. E assim, essa mulher, ela tinha uma força porque ela acordava muito cedo. Ela levava o filho dela para um cuidador. De lá, ela trabalhava como merendeira da escola. Depois de merendeira, ela ia para a faculdade e ela morava bem longe da faculdade. Depois da faculdade, ela ia pegar o filho dela na casa dessa pessoa para dormir e para voltar no dia seguinte. Então, assim, ela tinha uma vida bem difícil, diferente da minha, bem difícil. Mas ela
o sonho dela se formar em letras e ela ser professora. Ela concluiu, sem atrasar, a graduação dela. Na última vez que a gente conversou, agora não sei, mas na última vez que a gente conversou, ela estava como funcionária federal da Universidade do Rio de Janeiro. O filho dela já grande, adolescente, entende? E ela conseguiu ser funcionária pública e estar ali. Realizou o sonho dela na graduação, virou funcionária pública, não tinham mais um subemprego, entende? Mesmo com todas as diversidades. Eu sei que tem a questão das oportunidades, né? Nós precisamos de oportunidade. Mas, além da oportunidade, a gente tem escolhas. Essa parente que eu falei para vocês, por exemplo, ela tinha uma oportunidade de ter uma rede de apoio, mas ela não quis estudar. Ela preferiu ficar fazendo nada, entendeu? Então, é uma escolha. Então, assim, nossa vida é feita de escolhas. O que que eu quero para esse futuro? Né? O que que eu quero? Então, se tu quer aquilo, agarra e vai. Entendeu? Persiste. E uma coisa que eu já falo para vocês, vai ter 20 mil pessoas torcendo contra ou falando que aquilo não é para você. E às vezes, o melhor é você não contar. Não contar. Quando eu tentei nefro, na minha residência de pediatria, o hospital inteiro perguntava: Sabrina, o que que você vai fazer depois da residência de pediatria? Falei, não sei, talvez eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Mentira, eu estava estudando para nefro, não contei para ninguém. Ninguém do meu hospital sabia que eu fazia residência. Eles só souberam depois que eu tinha uma aprovação para a Unifesp e outra para a USP. Aí eles ficaram sabendo. Então, às vezes, o também não ficar contando muito, porque tem muita gente que adora minar o sonho dos outros. São pessoas que normalmente não têm coragem para fazer as coisas e aí elas querem minar o sonho de vocês. Isso é o que mais tem na vida. Então, Sabrina, a minha pergunta para você agora é: como foi que você se descobriu uma médica? Se descobriu que o seu ali já na faculdade se sentiu assim realizada e percebeu é aqui mesmo que eu quero seguir, eu acho que eu fiz tudo certo. Na verdade, vou ser bem sincera, até depois da faculdade eu não me sentia médica. E aí vem um problema chamado racismo estrutural. Quando alguém me chamava de doutora, eu ficava assim, tipo, como assim eu, doutora? Porque, infelizmente, o racismo faz isso com a gente, né? A gente fica, tipo, dá um delay. É diferente de muitos colegas que já botavam, eu sou doutor e tal. Eu ficava meio assim, tipo, como assim? Eu. E foi algo que, assim, demorou um pouco para processar. Eu acho que eu me senti médica, doutora, e à vontade para alguém me chamar de doutora, já no indo para o quarto ano de formatura. 5 anos de formada. Que eu fui para terapia e eu fiz uma terapia com uma psicóloga, que ela fez uma coisa meio de choque de realidade. Tipo assim, ela me botou na frente dela e falou assim: conte tudo que você fez. E aí ela falava, repete. Aí eu falava, Sabrina, filha de. Aquela apresentação que eu fiz pra você. Filha disso, nasci isso, me formei em tal lugar, nananana. Aí ela falava, agora repete. Repete para tu escutar o que você já fez e aonde você chegou. Foi um choque de realidade. Ela ficou ali, fiquei 1 hora repetindo tudo que eu tinha feito. E aí, depois desse choque, parece que as coisas eu fui internalizando, entendendo o lugar que eu estava e que eu pude chegar. Mas não tive essa coisa de, ai meu Deus, olha, sou fodona, fiz medicina. Não. Sim, me sentia realizada, me sentia feliz, mas meu cérebro dava um delay. Dava um delay assim de, nossa, sabe? Claro, você entra na faculdade, você fica feliz. Não tô dizendo que eu não curti esse momento, mas eu tinha um delay de, como assim eu, sabe? Boa noite, Sabrina. Oi, boa noite.
trazer. Quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou ao empreender na área da medicina? E se você teve algum apoio nessas horas? Olha, o meu desafio maior no empreender na área da medicina foi não entender, por exemplo, sobre lucratividade, tá? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ter lucro. Então, a pediatria é um nicho um pouco lucrativo. Então, eu demorei um pouco para entender isso, tá? E o financeiro é algo que ainda me pega, tá? Acho que nós brasileiros não sabemos lidar com dinheiro, então a gente é desorganizado financeiramente. Então, eu fiquei muito desorganizada financeiramente, eu, Sabrina, vamos dizer, pessoa física, para não bagunçar o PJ, né? A pessoa jurídica, a empresa. Então, esse foi uma questão que aconteceu. E basicamente isso. Apesar de, por ser médica, eu consegui ter linhas de crédito. Então, assim, a medicina, ela me deu um voucher, assim, para eu entrar com mais facilidade do que se não fosse médica, entendeu? Então, a medicina me facilitou nisso, mas, por exemplo, por muitos momentos eu ainda tive que trabalhar, para colocar dinheiro na empresa, para a empresa não quebrar. Então, para mim, essa foi uma das maiores dificuldades. Boa noite, Sabrina. Então, minha pergunta é: quando que você percebeu que poderia combinar medicina com o empreendedorismo? Na verdade, surgiu uma oportunidade, sabe? Ah, vamos abrir um consultório? Vamos, mas poderia ter isso, poderia ter aquilo nesse consultório. Aí isso não é um consultório, isso é uma clínica é uma empresa, então vamos estruturar melhor isso. Então, assim, eu fiz um plano de negócios de como eu queria que fosse a clínica, como eu queria que fosse meu negócio, mas é o que eu falei anteriormente, não financeiramente. Então, foi aí que eu juntei, né? Normalmente, o profissional liberal, ele é um empreendedor, né? Só que ele não se enxerga como empreendedor. E aí, profissional liberal, eu falo, advogado, médico, dentista, fisioterapeuta, ele é um empreendedor, porque se ele for trabalhar em consultório, ele vai ter que, de uma forma, empreender. E até mesmo os profissionais que estão aqui na clínica, eles são empreendedores porque eles têm que se vender para as pessoas comprarem delas. E aí, quando a gente fala se vender, fica aquele mito que a gente tem, vender é feio. Não. Quando você está, uma profissional está falando com vocês e mostrando o trabalho delas, ela está vendendo o trabalho delas. Só que a gente aprendeu que o vender é feio. Não, vender é feio, vender é sujo. Só que tudo é venda. Quando você está se apresentando, por exemplo, para um menino que você gosta, você está mostrando que você é charmosa, mal bem é uma venda. Se você está apresentando um trabalho na escola e mostrando que você quer tirar 10, é uma venda. Só que a gente não enxerga isso como profissional liberal, porque a medicina ficou muito aquela coisa assim do sacerdócio, né? Ah, não, você tem que fazer o bem, tem que atender todo mundo. Então tem muito mito de que não pode cobrar errado. Só que é uma profissão, você tem que pagar suas contas. Só o amor não vai pagar o seu boleto quando chegar em casa. Então, é algo que ainda é bem complicado dentro da medicina, porque as pessoas têm muito medo, e pessoas com formação, assim, além da residência, com mestrado, doutorado, e que não consegue cobrar pelo seu atendimento, porque tem muito disso na cabeça de que tem que só servir, né? Mas não, essa pessoa ela pode e deve, né, ser bem remunerada para o trabalho dela, porque infelizmente tem muito profissional ruim que não tem que vergonha por, vamos dizer, mostrar o seu trabalho, se vender, e esse profissional tá trabalhando e mostrando, esse profissional está atendendo mal as pessoas, né? Fazendo práticas ruins e as pessoas estão pagando caríssimo por eles, porque eles sabem
mostrar o trabalho deles em prol de muitos profissionais que são maravilhosos e têm vergonha, né? Não sabem. Teve algum momento que a falta de representatividade de mulheres pretas no meio da medicina ou em qualquer outra área te prejudicou ou te fez sentir menor que outras pessoas? E eu também queria saber como que tu acha que isso afeta outras mulheres pretas também no Brasil. Olha, como eu disse em algum momento, né? Eu não me enxergava como médica, né? E dentro da minha formação, uma das coisas que mais foram impactantes, principalmente quando eu estava em São Paulo, eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, que é a síndrome do impostor, né? É quando você está num lugar e você acha que você não deveria estar ali. Então, quando eu estava na minha residência, algo acontecia, por exemplo, algo acontecia com um colega meu. Ele poderia ficar puto, mas ele só ficava puto. Eu ficava puta da vida e pensava, por que que eu estou fazendo aqui? Será que eu deveria estar aqui? E eu tinha sido a primeira colocada na residência. Tinha sido a 01 naquele concurso. Mas eu sempre me questionava se eu deveria estar ali, se ali era o meu lugar. Então, e são coisas muito sutis, né? Eu achava que lá ia ser uma coisa meio Capitão Nascimento, tipo, pede pra sair 01, você não tá sabendo de nada. Não, era uma coisa sutil e vindo, por que você não sabe tal coisa? Aí a pessoa vem fazendo uns questionamentos que no final tu tá se achando a mosca do cocô do cavalo do bandido. Então, o racismo estrutural, ele é bem complicado porque a gente não se vê, a gente não se sente representado e muitas das vezes a gente não se sente acolhida. Teve uma matéria na faculdade, radiologia, que o professor praticamente perseguiu todo mundo que era cotista ou que ele achava que era cotista, né? Então, os que ele não tinha certeza, ele também perseguia. Então, eu entrei no bolo, porque na época que eu fiz vestibular, eu entrei como vaga de reserva geral, eu não entrei pelas cotas. Mas, por ser uma mulher preta, obviamente, não, ela é cotista. Então, eu entrei no bolo também. Então, ele perseguiu todo mundo, ele quase reprovou a metade da turma, porque era mais da metade da turma, né, que tinha reserva de vaga, né? Então, são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. E aí, assim, ó, eu vejo que a oportunidade da geração de vocês é a gente já falar de terapia o quanto antes. Não era coisa que a gente falava tanto quando eu era mais jovem. Eu fiz um pouco na época que eu estava no vestibular, depois, durante a faculdade, não mais. Só vou voltar a fazer na época da residência. Então, são marcas que acontecem. Sabrina, então, eu não vou conseguir ficar até o final com você, então eu já vou me despedindo aqui. Foi um prazer conhecer você e a sua história, e eu desejo tudo de bom para você. Prazer, Renata. Fica à Boa noite. vontade, tá? E qualquer coisa pode contar comigo. Muito obrigada. Nada. Eu queria saber se a Ellen tem mais alguma pergunta para a doutora. Bom, doutora, eu queria saber se a tecnologia ela facilita mais ou complica o trabalho de quem trabalha com a saúde? Sim, depende da especialidade, tá? Então, por exemplo, na pediatria ainda é pouco usada a tecnologia, mas em outras especialidades a tecnologia vem chegando mais. Então, é algo que hoje os profissionais de saúde ainda estão dando passos curtos, né, nesse avanço tecnológico. Mas tudo depende mesmo, eu vejo que depende de alguns fatores. A especialidade que a pessoa faz, a idade, né, se é mais jovem ou é mais velha, ou também a mentalidade, né, porque tem pessoas que são mais velhas, mas são super antenadas. Outras são mais jovens e são mais tradicionalistas, então depende um pouco. E assim, Opa, perdão. Pode continuar? se uma jovem assim do nosso grupo quisesse criar algo para ajudar na área médica, por onde ela poderia começar?
Olha, inclusive, muito interessante essa pergunta, porque eu participei recentemente de um, de um evento, vamos botar assim o nome, foi chamado Startup Wicked Health. Então, eram jovens da idade de vocês pensando em soluções para a saúde. E aí foi bem legal, porque aí eles fizeram grupos, né? E aí saiu ideias muito interessantes nesse programa. Então, acredito que participar de meios de ecossistemas de tecnologia, eu acho que seria algo interessante. Pensando em carreira, ensino superior, existe a faculdade de biomedicina, não, física, acho que é física médica, se eu não me engano, que trabalha com essa parte de tecnologia na área da saúde. Então, talvez fazer uma graduação de física médica, acho que é física médica. A Júlia falou assim, né? Física médica, ela vai estudar a forma em que a física pode colaborar com a medicina. Então, por exemplo, a ressonância, Isso. raio-x, etc. Ela vai estudar essas inovações tecnológicas que usam a física como um princípio para a medicina. Então, assim, por exemplo, fazer uma faculdade de física médica seria algo interessante. Estar nesses núcleos que tem esses ecossistemas de inovação da sua cidade. Ah, tu tá em Santa Catarina, pô. Santa Catarina, tu mora onde, Ellen? Eu moro na área indígena. Tu mora na área indígena, que fica mais ou menos aonde? Qual é a cidade? Na aldeia Seda. Fica o quê? Perto de Sul? Fica perto do Morro dos Cavalos? Fica pra onde? Fica mais ou menos perto de... em Poçu. Em Poçu, terra indígena Chapecó. Tá. Acho que vale a pena ver se tem algo perto. Aí eu não sei, porque Florianópolis tem, né? Se eu estivesse mais para aqui, né? Para Grande Florianópolis, Morro dos Cavalos, por ali, tu tá mais perto de Floripa. Mas deve ter alguns programas de inovação, sabe? Eu vou procurar saber e qualquer coisa eu passo para Glaucia. Eu queria também aproveitar que tu falou para Ellen, sabe algum programa que tem alguma inclusão das meninas aqui perto de Florianópolis para essas questões Questões de da medicina, da saúde em geral? tecnologia. Tecnologia, saúde, o geral, assim. Eu posso procurar saber. Esse Startup Wicked foi bem legal e era assim, só a maioria dos participantes tinha pessoas mais velhas, mas a maioria eram jovens, assim. Sim. Foi bem legal. Teve alguns ingressos com incentivo, então que foram de graça. Então, e participa de um evento desses, daqui a pouco você vai conhecendo pessoas, aí vai aparecendo outros. É claro. É algo que é começar, entendeu? Eu acho que, para aproveitar essa questão de inovações, eu queria saber se teve alguma inovação ou alguma parte mais tecnológica que tu se familiarizou na medicina e no empreendedorismo, que te deixou muito feliz em saber, ou que tu achou muito empolgante. Empolgante, feliz de saber da área tecnológica. Eu acho que quando eu comecei a entender um pouquinho do que a IA faz, tá? Mas assim, eu sei muito pouco, bem básico do básico do básico. Mas eu cheguei a trabalhar numa startup que era como se fosse um chat GPT para mães. E aí eu tinha que fazer a curadoria dos conteúdos que iam para o cérebro da IA. Então, eu comecei a entender um pouquinho o que sabe? Então, eu tinha contato com pessoas da tecnologia, discutia, né, enfim, sobre como é que funcionava. Mas, assim, eu não sou a pessoa da tecnologia, eu sou uma curiosa, né? Tanto que nesse Startup Weekend eu estava como mentora de criatividade. Então, assim, eu sou muito criativa. Mas eu não sou a pessoa que sei de tecnologia ou que, né, que seja da área da tecnologia, mas eu sou uma pessoa curiosa. Eu acho que essa área da IA é uma área muito interessante se a gente utilizar para o lado bom. Porque eu vejo que muitas pessoas hoje em dia se iludem com a ideia de que a inteligência artificial é uma inteligência. Porque ela nada mais é do que um grande HD que vai ter um monte de informação que nós, seres humanos, produzimos.
Então, eu vejo muitas pessoas menosprezando as conquistas humanas para colocar as conquistas da inteligência artificial e dessas coisas em um pedestal. Embora que eu acho que é uma área muito significante para a nossa evolução. Ou até os estudos mais físicos, como da mecânica quântica, que vão nos ajudar a fazer cálculos que a gente não conseguiria fazer nunca na vida. Sim. Eu acho muito interessante essa área. Ellen, tu tem mais alguma pergunta para a doutora? Sabrina, como o seu trabalho impacta na comunidade? Olha, o meu trabalho em si, vou falar do meu negócio, né? O meu negócio, ele é um negócio hoje particular. Então, ele não é público, ele não tem um impacto social, vamos botar assim. Mas mesmo para pessoas, né, que conseguem ter acesso ao serviço que nós fazemos aqui na clínica, eu vejo que ele tem um impacto no sentido de educação. Muitas famílias hoje, né, elas estão, por exemplo, aí nós fazemos curso de gestante. Então, as gestantes, elas têm acesso à internet, elas têm acesso a milhões de profissionais de saúde, mas cada um fala uma coisa, cada um tem uma opinião sobre um assunto. E quando ela participa de um curso, é uma família que sai muito mais segura para aquele bebê que vai chegar nessa família. Então, é uma família que fica muito mais preparada. Então, assim, eu vejo que tem impacto nessas pessoas, mas hoje eu não tenho, vou dizer que eu tenho impacto social no sentido de impacto público na sociedade. A gente promoveu esse ano, né, em agosto, uma palestra gratuita no shopping. Isso foi algo público, né? A gente levou nossos profissionais para dar uma palestra sobre amamentação e teste do pezinho no shopping. É algo que eu quero fazer cada vez mais, né, aqui na clínica. Mas hoje eu não consigo, por exemplo, fazer alguma ação gratuita. Hoje meu caixa não permite, entende? Então é algo que não é um projeto que eu quero fazer alguma ação mais robusta, mas hoje também é algo que eu não consigo, entendeu? Eu queria muito te agradecer pela presença, Sabrina. Eu acho que tu esclareceu muitas dúvidas da gente. Caso a Ellen quiser fazer mais alguma, eu deixo aberto para ela. Se ela não quiser, a gente pode encerrar por agora, eu acredito. Isso, e eu vou fazer a pergunta para vocês. É claro, não, claro. Alguma Não sei dúvida? se ela tem. Sabrina, quando você começou assim, você teve alguma dificuldade ou não? Em qual na faculdade ou antes da faculdade ou no empreendedorismo? Pode ser depois da faculdade. Depois da faculdade, dificuldade em que sentido? Quando você começou assim, você teve alguma dificuldade ou não? Assim, para começar assim, do Mas início. ou dificuldade emocional ou dificuldade Pode ser em geral, assim. em geral? Depois da faculdade eu fui fazer a residência, né? Então eu saí do Rio de Janeiro, vim para Florianópolis para fazer a residência aqui em Florianópolis. Não, se eu falar que eu passei alguma dificuldade, não me vem à cabeça, tá? Não me vem à cabeça. Eu cheguei aqui em Floripa, já tinha uma rede de amigos, isso me facilitou imensamente. Eu tenho uma rede de pessoas que eu me relacionava, que eu gostava de, né? Então, não me senti sozinha por estar num estado novo, que teoricamente sem família, né? Sozinha. Então, essa rede de amigos me facilitou muito. Financeiramente, a minha bolsa da residência conseguia pagar o básico para sobreviver, então tinha um aluguel, mas não era alto. As minhas contas básicas, tinha um apoio familiar ali também. Nos primeiros meses antes de vir para Florianópolis, os 2 meses antes de vir para cá, eu trabalhei bastante em plantão, então já vim com dinheiro para montar a minha casa, benefícios que a medicina proporcionava, não necessariamente ainda proporciona, posso explicar isso para vocês.
porque eu fiz ali 2 meses de plantão, eu vim para Florianópolis, eu consegui comprar máquina de lavar, sofá, o que eu quisesse, eu comprei em 2 meses de trabalho. Falo proporcionava, porque hoje, com o número de escolas médicas, né, pipocando cada vez mais escolas particulares, a gente está tendo muitos médicos se formando para poucas vagas. Então, assim, ó, quando eu me formei, meu telefone da minha casa tocava 24 horas me ofertando emprego em plantão em UPA. 2 anos depois, um colega meu se formou, já não tinha essa procura. Hoje, eu conheço pessoas que são recém-formadas e demoram mais de mês para conseguir um plantão. Então, por essa oferta muito grande de faculdades e muitos médicos se formando, hoje quem é recém-formado não tem a mesma facilidade de organizar a vida como eu tive ou quando pessoas muito antes de mim tiveram. Então, de verdade, Ellen, eu não lembro assim de uma grande dificuldade. Eu acho que eu tive mais dificuldade quando eu estava em São Paulo na Nefro, e aí dificuldades psicológicas, nem eram financeiras, eram psicológicas, do que assim recém-formada. Acho que agora a gente pode passar para a pergunta. Não sei o que tu preparou para a gente, mas a gente está disposta a responder. Tá. A pergunta vai ser a mesma para vocês. O que vocês estão dispostas, independente de oportunidade, independente de políticas públicas, independente do contexto, o que vocês estão dispostas a fazer para mudar a realidade de vocês? Olha, eu tenho uma vida bem privilegiada. Eu não vivo numa riqueza extrema, mas eu também não vivo numa pobreza. Eu tô no meio termo, que nem tu esteve. Porque eu tenho condições para entrar num cursinho, tive condições para estudar na particular do meu quarto até meu 9º ano, embora meus pais tivessem se apertado nessa época. Só que o que aconteceu foi o seguinte: na minha vida, eu estive na particular, do quarto até o 9º, porque eu não tinha vontade de ir para aula no 3º ano. Só que o motivo não era porque eu não queria estudar. O motivo era porque o meu quadro no 3º ano era dividido em partes. Pessoas que sabiam e que não sabiam ler. E eu sabia ler, e eu respondia tudo muito rápido. Então, para mim era entediante ir para aquela aula porque eu não aprendia nada de novo. E essa realidade mudou com a particular. Só que fica insustentável depois de um tempo. A gente se aperta muito porque a educação é um básico, sabe? Acho que a medicina, no geral, e o estudo, no geral... Opa, eu acho que ela caiu. Eu vou esperar um pouco para ela voltar. Não sei se a Gláucia ou se a Prof. Suzuki Estão me vendo? sabem dizer se a... Voltou. É que me ligaram aqui. Imagina! Por isso que caiu. Só volta o que você estava falando. Para eu pegar. Até onde você conseguiu escutar? Você falou que você foi para a escola, mas você não tinha vontade de ir para a escola. Isso. Não sei se chegou a escutar, mas é porque na minha escola era dividido entre pessoas que sabiam e que não sabiam ler. Não, isso No não meu escutei. 3º ano. E isso me desmotivava muito, porque eu fazia muito rápido, eu respondia muito rápido, eu sabia ler naquela época. Então, para mim, não tinha nada de novo. Eu não via graça em ir para a escola. E foi quando eu mudei de instituição que mudou muito para mim, abriu um mundo novo. Só que, óbvio, teve dificuldades financeiras, teve outras dificuldades ali no meio. Eu nunca tive amigos na minha vida inteira, porque eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu tenho um autismo de suporte nível 1. Então, não é algo visível. Porém, eu tenho umas dificuldades internas, como no social, que eu treinei muito na terapia, por isso que hoje eu consigo conversar assim. E eu acho que quando a gente quer uma coisa, a gente tem que estar disposto a abrir mão de muito. Por exemplo, eu já sei que ano que vem, que é meu ano do vestibular, vai ser um ano morto para mim. Eu não vou ter como aproveitar muitas coisas. Mas eu penso que essa dedicação que vai trazer uma diferença depois. Porque, por exemplo, a gente estava conversando antes do podcast iniciar sobre estudos, né? E
quando eu quero algo, eu afundo nessa coisa. Eu tenho dificuldade em focar. Mas uma vez que eu foco, eu só Já é. sigo. Tanto que, por exemplo, aqui atrás de mim tem papel colado no guarda-roupa, meu guarda-roupa tá todo desenhando porque eu vou escrevendo fórmula, vou escrevendo coisa pra eu acordar olhando para aquilo e decorar. Eu aprendo e decoro. Eu deixo ali porque eu já acordo e já sei o que eu tenho que fazer. Uhum. Então eu acho que é isso. Eu faço o Enem desde meu 9º ano, em todos os dias, todos os anos, para ver a diferença que tá causando na minha nota. Para ver como seguir, o que melhorar. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente quer uma coisa. Pelo menos para mim é assim, porque eu quero um curso que eu sei que é concorrido, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ter muita coisa acontecendo. Só que, como tu disse, eu desisti agora não vale a pena. Porque se é o que eu quero, tem pessoas que vão dizer: ah, por que você não faz enfermagem? Por que não faz outra coisa no ramo da saúde? Só que eu falo, eu acho que para mim vai ser pior, porque eu vou estar vendo pessoas constantemente vendo pessoas que conseguiram alcançar aquilo que eu queria. E eu vou sempre me colocar para baixo delas, falando assim, eu sou pior porque eu não consegui. E não é porque a profissão que eu estaria ali, como por exemplo uma enfermeira, é pior, mas sim porque não era meu sonho. E eu pensava exatamente como você, sabe? Eu pensava Uhum. exatamente isso. Eu pensava, tá, mas não vou fazer outra porque eu vou me achar inferior. E é Claro. exatamente, não é que aquela profissão seja inferior. E é uma coisa que eu combato isso no meu dia a dia, assim, de trazer essa equidade das Sim, profissões, claro. porque são profissões diferentes, são formas diferentes do cuidado. Uhum. Mas, para mim, não era opção fazer outra coisa. Então, eu Sim. tinha que tentar o primeiro ano, aí revia por que que eu não passei, o que que eu posso fazer diferente para. Eu trazia muito o vestibular como um jogo, tá? Qual é a estratégia? Qual é a estratégia que eu vou usar esse ano? Tá, não deu certo. Qual é a estratégia do segundo ano? Vamos aprimorar, vamos melhorar aqui. E uma hora foi. Sim. Eu deixo agora a Ellen responder a tua pergunta antes da gente encerrar. Sabrina, tu pode me falar de volta a pergunta? Eu não escutei direito. Tá? É independente do contexto social, oportunidades, políticas públicas, independente desse contexto. O que que você está disposta a fazer para mudar a sua realidade? Desculpa, pode repetir? O que que você está disposta a fazer para mudar a sua realidade? Bom, desculpa se não respondi direito, porque eu não sou muito de muitas palavras, mas, assim, eu tô disposta a chegar num... Calma. Eu tô disposta a fazer, tipo, assim, tudo pra chegar no lugar, assim, como eu não sou muito social, eu até tento, passar, né, dos limites e tal, pra conseguir. E eu tô tentando me socializar agora pra poder conseguir alguma coisa, assim. Ah, perfeito. É isso. É sobre isso. Meninas, eu agradeço o tempo de vocês, a disponibilidade, a troca. Eu espero que eu tenha contribuído com um pouquinho com a jornada de vocês, tá? E qualquer coisa eu estou à disposição. A gente agradece muito também pela presença. Eu tenho certeza que a Emily, por exemplo, que teve que sair também porque teve uns problemas, uns compromissos fora do podcast, tenho certeza que ela adorou muito conversar com a senhora, porque, como a gente falou, eu quero fazer medicina, ela também quer fazer medicina, então é meio que observar pessoas que tiveram essa realidade e conseguir ver que a gente também consegue chegar lá. Porque é muito mais gratificante quando a gente conversa diretamente com alguém que está nessa área. E eu queria dizer que eu tenho certeza que tudo que você falou vai significar muito para qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast. E a gente deseja muito que você siga tendo orgulho de poder dizer que você é uma doutora e uma empreendedora. Obrigada. Obrigada mesmo pelo carinho, Júlia. Obrigada, Ellen. E é isso.